Bom, agora estamos na aula 5, na parte 5, e nessa aula eu vou falar um pouco sobre um aplicativo, né, um programa que foi criado por algum usuário. E esse aplicativo, como a gente pode ver nas notas, é um aplicativo onde você consegue traçar gráficos e balanços sobre criptomoedas, tá? E geralmente é uma análise, por exemplo, Bitcoin em relação ao dólar, Dash em relação ao dólar, ou qualquer outra moeda em relação ao dólar. E aí o que acontece? Você tem que baixar um pacote, tá? Esse pacote ele é Bitnami, são 3 pacotes, mas quando você tentar importar esse arquivo, ele já vai dizer quais são os pacotes que você precisa para rodar esse aplicativo. E vamos lá para o programa. Então vamos importar ele, então, como a gente já fez em outras aulas. Então eu deixei ele aqui nessa parte de projetos e onde tem Crypto Dashboard. Vamos abrir, né? Então aqui é o programa em si. Vamos abrir ele. Então, ele já diz aqui que é um flow, 41 nós e 41 configurações. Vou deletar esse aqui, que a gente não está usando. Bom, e aqui é a programação dele. Já pode ver que ele é bem extenso, tá? Então, todas essas funcionalidades. E nesse aqui eu vou fazer o contrário. Primeiro eu vou mostrar ele funcionando. E depois eu vou explicar mais ou menos como é que ele funciona, ok? Então vamos lá. Vamos dar o deploy. Vou mostrar aqui o sidebar novamente. Vamos aqui ao gráfico e vamos abrir a telinha. Dá aqui mais ou menos. Pronto. Então, basicamente, aqui é a tela onde ele diz algumas características da moeda. Ele define qual é o tempo que eu quero, né, que seja o range da moeda que vai aparecer. Então, digamos que eu clicar aqui em Bitcoin. Então, esse aqui é o gráfico dos últimos dias, tá? Então, do dia 4 de junho até o dia 5 de maio, da valorização da moeda do Bitcoin, tá? Óbvio que eu não estou pegando aqui espaços bem pequenininhos entre eles, tipo hora a hora ou alguma coisa do tipo. Então aqui ele só está fazendo realmente por dia. E esse é mais ou menos como é que foi o balanço, né? A relação dólar, Bitcoin por dólar. Ah, mas eu queria saber no dia de hoje, para poucas horas. Então você pode colocar aqui qual foi a variação, né, da moeda nesses 5 minutos. E aí ele vai dizer, né? Que nesses 5 minutos a gente teve aqui, por exemplo, às 8h30 da manhã, a moeda valia 9.500. Mais tarde ela já passou para 9.600. Lógico que isso aqui, né, é como está sendo a cotação dela no mercado. E, em geral, a gente visualiza por dia, né? Então, vamos colocar aqui por dia. Tá, wiki, 3 dias, 1 dia. Pronto. Tá? E aí, basicamente, você pode ver, por exemplo, Litecoin, a relação do Ethereum, o Neo, o Ripple e qualquer outra moeda. Você pode acessar tanto clicando o botão ou você colocando aqui, né, a moeda em si, né, escrevendo o que a gente chama de ticket pair. Então, BTC USD, né, que seria Bitcoin por dólar. Tá? Então, enfim, você pode acessar ele de várias formas. Vamos dar um refresh aqui. Ok. Então, essa aqui é a curva do Bitcoin por dólar, BTC. Ah, tá, USDT, tá, enfim. Mas vocês entenderam, né, basicamente como é que ela funciona. E outra coisa que eu posso mudar é a quantidade de pontos que eu vou ter nesse gráfico. Então, eu posso colocar aqui que eu quero pelos 50 dias. Pronto, acabei de colocar aqui. Então, ele vai fazer um gráfico de 50 dias. Então, a gente já pode ver aqui, ó, que em mês de abril, né, no final do mês de abril, ele teve um aumento bem significativo, né? Então, daqui ele passou, sei lá, de 7 mil, um pouco menor do que 7 mil dólares para quase 10 mil dólares, tá? Em questões de meses, né? Bom, então essa aqui é o gráfico que foi criado por um usuário e vamos ver como é que é a programação dele, tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é que isso aqui são os botões, tá? Relacionados às moedas que eu quero fazer análise. E quando você clicar em cada um deles, nada mais é do que quando eu apertar esse botão, ele vai mandar um código relacionado. Por exemplo, isso aqui quer dizer uma relação Ethereum por Bitcoin, tá? Ou se eu colocar aqui BTC, então ele vai mandar Bitcoin por dólar, tá? Então essas aqui são as relações e nada mais é do que ele mandar um ticket pair. Esse ticket pair, tá? Ele vai ser relacionado aqui, onde ele vai receber e definir que é um ticket pair. E para não existir uma sobrecarga, ele colocou uma limitação que o máximo de vezes que ele pode mandar essa mensagem é 2 mensagens por segundo.
Então, se alguém que ficar clicando rapidamente ou qualquer coisa do tipo, ele vai limitar essa conexão. E aí o que acontece? Aqui, ele basicamente transforma isso para string e coloca ele, tá? Usando aqueles métodos que a gente já viu em algumas aulas. Então, ele vai criar uma palavra reservada, tá? Que vai simbolizar o ticket pair, né? Ele vai pegar esse ticket pair que está em algum lugar e vai mandar ele como o tópico da mensagem, ok? Ele vai fazer o que um if para verificar se eu apertei um botão ou escrevi um texto, tá? E aí ele já começa a chamar algumas funções, tá? Que são relacionadas a esse pacote, que são esses aqui. Deixa eu achar ele aqui. Pronto, ó. Quando você baixa esse pacote de Binance, né, você tem um monte de funções aqui para tirar um monte de informações sobre a moeda em si. Então aqui nada mais é do que ele pegar algumas informações, por exemplo, qual é o preço máximo, qual é o preço pedido, qual é o menor valor em 24 horas, qual é o maior valor em 24 horas, enfim, algumas informações. Aqui ele tem uma função para buscar um logo na internet, então ele vai ter no site específico onde ele vai buscar o logo, por exemplo, da Bitcoin, ou dólar, ou Ethereum, ou seja lá o que for. Aqui, basicamente, ele está fazendo, inicializando qual é a quantidade de pontos que eu quero fazer. Lembra que no início ele começou com 30 pontos do gráfico? Então aqui ele inicializa o valor 30, tá? Mas com o tempo você pode ficar modificando ela via botão, né? Que seria aquele número que você pode subir e descer. E aí ele limita, né? Que você possa mandar 3 mensagens por segundo. Vai que o usuário ele clica um monte de vezes e você não quer ter sobrecarga no sistema. E aqui é basicamente funções, né? Então, para definir isso, né? Então, ele está setando que o valor que eu acabei de colocar para o usuário, ele vai ser definido como se fosse o limite ou a quantidade de pontos. E aqui, ó, tá vendo que ele tem uma conexão com o ticket pair. Então, basicamente, aqui vai ser o momento onde ele vai carregar um monte de informações relacionadas ao limite, ao ticket pair, qual intervalo, se eu quero de dia a dia, hora a hora. E aí aqui ele vai de novo, ele faz solicitar, né, informações para o sistema, que seria qual é a moeda ou qual é o sistema que eu quero buscar as informações. Aí aqui ele basicamente vai organizar de certa forma para criar o gráfico. E aqui ele vai mandar realmente para o gráfico, que seria o chart. Tá? Então ele vai criar o gráfico com base nas informações que eu tirei, baseadas no ticket pair e do tempo que eu quero aquelas informações. E aqui eu estou inicializando aquele slider, né, que define de quanto em quanto tempo eu quero tirar as informações do gráfico. E aqui ele de novo vai ter uma limitação de 3 mensagens por segundo. E de novo, aqui ele está setando aquela API, né, então digamos que eu tenha colocado, né, em alguma posição, por exemplo, eu tenho colocado na posição 3 da minha barra. Então quer dizer que eu quero de 15 em 15 minutos. Ah, se eu tivesse colocado na posição 8, então eu quero de 8 em 8 horas. E assim por diante. E aqui ele define, né, ele manda para cá, que é quem realmente lê e depois cria as informações para fazer uma solicitação para o servidor que gera esses gráficos das moedas. E aqui ele define, né, aquele valorzinho que define um texto dizendo qual é o intervalo. Então, de 15 em 15 minutos, de 1 em 1 hora, de 1 em 1 dia, de 1 em 1 semana. E é isso. A gente continua agora na parte 6, na próxima aula.